Hora 360. Hora 360. Muito boa noite, são 7 horas e 2 minutos. Um abraço para você que está ligado na Brado Rádio pelo aplicativo ou site bradoradio.com.br. No ar, Hora 360, segunda edição. Eu sou o Timóteo Oliveira e meu Instagram é Timóteo Oliveira com TH e no final tem um underline, o famoso sublinhado, tá certo? Um abraço a todo o Brasil ouvindo a Brado Rádio, você do Amazonas. Aliás, eu estava verificando os números do servidor durante esta tarde. Rapaz, a quantidade de pessoas do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, um abraço, muito obrigado. A cidade também de Pelotas. Pelotas é uma cidade aí com bastante, um número muito grande de ouvintes aí da Brado Rádio. Muito obrigado, um abraço para você ligado aí no sul do Brasil. E você que nos assiste aqui no YouTube, muito boa noite. Fique ligado e compartilhe este link com os seus amigos, os grupos de WhatsApp, o youtube.com/Brado Rádio, o nosso canal oficial. Sexta-feira, 27 de novembro de 2020, são 7 horas e 3 minutos, temperatura em Salvador, onde estão os nossos estúdios, de 26 graus, aqui no bairro do... Não vou falar. Aliás, algumas pessoas já adivinharam o bairro, né? Só de olhar os prédios, a visibilidade aqui do nosso plano geral, aqui no nosso estúdio. Um abraço a todo mundo aí, inclusive o pessoal do chat. Ó, o governador João Dória aguardando aqui esses caras, viu? Rebeca, Rafael, Fernando, Polo Norte, Salomão, Ricardo. Um abraço a todos vocês. Compartilhe este link com todos os seus brothers em todos os lugares. Valeu? Um abraço. Deixa eu mandar em especial aqui um abraço ao meu amigo André Porciúncula, de Brasília, ligado na Brado Rádio, trabalhando demais. André, parabéns aí pelo seu trabalho. Tamo junto, meu querido. O André é um cara com bastante bagagem intelectual. André Porciúncula, que é capitão da polícia, sofreu aqui na Bahia, mas está lá trabalhando no governo federal, fazendo um excelente trabalho. Valeu, André. Um abraço, meu irmão. Boa noite, Léo Pirão e Léo Dias. Boa noite, Timóteo. Boa noite aí, nossos telespectadores, nossos ouvintes, aqui nessa sexta-feira à noite. Vamos que vamos aí para mais um Hora 360, né? É isso aí. Vamos para cima. E aí, Dias, tudo bem com você, irmão? Boa noite, Timóteo. Boa noite, Xará. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando aí. E mais uma vez estamos à disposição aí. Isso aí. Tá certo, é isso aí, meus amigos. O Pirão tá com uma roupa soldado. Meio que uma gandola militar e tal, mas... Vamos que vamos, né? Vim preparado para a guerra já. Estamos em guerra, né? Afinal de contas, né? Estamos em guerra. Vestiu a farda já. Botei a gandola já, mas vamos que vamos. Olha, gente, lembrando que nós temos o nosso número de WhatsApp. Você pode enviar a sua mensagem de voz. O número é o 71997360860. Está aí passando não, está fixo
aí do nosso GC, 997360860. Se quiser xingar aqui o Dias, o Pirão, quer xingar também o Timóteo, a nossa direção, a Brado Rádio, pode falar o que você quiser. O espaço é mais do que democrático, é livre, tá certo? 997360860. Vamos ao giro de notícias? Meus queridos, giro de notícias importantíssimo. O Supremo já tem maioria para liberar reeleição de Maia e de Alcolumbre. Notícia aqui no site Poder 360. O STF já tem maioria formada entre seus 11 ministros para liberar ao Congresso a decisão de reeleger Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, os dois do DEM, como presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. O Poder 360 apurou que há pelo menos 7 votos seguros a favor da tese de que pode haver a reeleição na disputa marcada para a primeira semana do ano que vem, aliás, a primeira semana de fevereiro de 2021. O número de apoios pode chegar a 9 quando o STF julgar o caso na semana que vem, em 4 de dezembro de 2020. Então tá aí, isso é muito importante, um absurdo. Os presidentes Alcolumbre e Rodrigo Maia podem ficar mais 4 anos no Senado e no Congresso, mais 2 anos. É absurdo aí, né? Dentre os muitos absurdos que foram realizados aí com o pretexto da pandemia, nós temos aí mais a tentativa de transformar o nosso regime presidencialista num parlamentarismo, né? O Rodrigo Maia já é chamado aí de primeiro-ministro, né? Nos bastidores, em alguns lugares, ele nunca desmente isso, e estamos vendo aí a prova de que a coisa está se desenhando realmente para isso. Isso aí é uma situação muito grave, bastante grave, porque todo mundo sabe aí, todo mundo viu nesse ano de 2020 que, principalmente aí o Rodrigo Maia, o Nhonho, foi uma pessoa que foi muito nociva aí para o nosso país, para o andamento do país, né? Foi a grande âncora que tivemos aí, em termos de atraso mesmo, né? De atraso econômico, de restrição das liberdades da população, né? Esse cara foi bastante importante nesses casos escabrosos. E agora temos aí a notícia de que ele pode aí ficar mais 2 anos e não é nada bom. Não vejo nada de positivo nisso aí. Pois é, Xará, eu concordo, eu acrescento o seguinte, é um caso claro, mais um entre diversos que a gente acompanhou no último ano, de ativismo judicial, nos últimos anos, na verdade. Em algum momento, a ideologia de esquerda se infiltrou também no Poder Judiciário e claramente vem utilizando esse tipo de instrumento, que é o ativismo judicial, para usurpar o poder legislativo e, em certa medida, o próprio poder executivo. Nesse caso, o poder legislativo, que seria o poder que poderia ou não alterar o texto constitucional para autorizar o que teria que ser através de uma emenda constitucional, uma PEC, no caso, um caso como esse. O próprio texto constitucional, que é um texto que a gente não costuma louvar ele, mas ele é muito claro ao vedar a possibilidade de reeleição dentro da mesma legislatura. Então, nesse caso aí, eles ficariam por mais 2 anos, apenas no sentido de complementar tudo que já foi feito nos últimos anos, como o Xará colocou muito bem, mostrando claramente a organização do chamado estamento burocrático ali, a dobradinha entre setores do Congresso com o próprio STF, que praticamente limitou as ações do Poder Executivo em diversas formas, comprometendo o próprio sistema presidencialista. Eles tentaram de todas as formas, arquitetaram até a possibilidade de fazer um chamado parlamentarismo branco ali, como foi mencionado por membros do próprio STF, etc. Não conseguiram avançar nessa linha, mas na prática, mesmo sem a formalização, eles estão fazendo isso, na medida que tolhiram grande parte dos poderes do Executivo, mas essa é para sacramentar de uma vez por todas, né? Tudo isso que aconteceu nesse ano de 2020, que foi o avanço absurdo da velocidade da luz, praticamente, da agenda esquerdista sendo imposta, a agenda comunista, globalista sendo imposta aqui dentro do nosso país, e isso, em grande medida,
em função desse ativismo judicial do Supremo, Timóteo. Rapaz, é um absurdo. Eu estou lendo aqui um outro trecho. Se possível, Diogo, coloca mais uma vez a capa, o Poder 360, esse blog. Possível obstrução e reação. Políticos governistas que não querem a permanência de Maia na presidência da Câmara pensam ser possível alguma tática de obstrução dentro do STF, sobretudo com a eventual ajuda do ministro Cássio, que foi indicado por Bolsonaro e tomou posse no último dia 5 de novembro. A esperança é que Cássio Nunes, peça vista do processo quando for votar, suspendendo o julgamento. Ministros têm o direito de requerer tempo para analisar algum caso e ficar indefinitivamente sem dizer nada. Ocorre que na atual conjuntura, olha só que importante, na atual conjuntura, esse tipo de obstrução teria pouca chance de funcionar, por 2 motivos. Se possível, Diogo, dá uma grifada aí no texto. Primeiro, porque a maioria de ministros já convencidos a liberar a reeleição de Maia e de Alcolumbre. E porque, segundo ponto, sabedor da maioria, o Gilmar Mendes, quem mais seria? Por ser relator, poderá imediatamente conceder uma liminar, uma decisão provisória que teria efeito imediato. Se o processo chegar a esse ponto, Gilmar, ao conceder a liminar, não marcaria prazo para que a decisão fosse a plenário, pois tem prerrogativa para isso. Como a maioria está a seu favor, não haverá problema interno. Tá aí a notícia muito preocupante no site Poder 360. O que mais me preocupa aí, Timóteo, é justamente a passividade do povo brasileiro diante de todas essas atrocidades que estão fazendo, né? A nossa república já não é uma coisa, já não é um mar de rosas, né? Nossa Constituição também, apesar de tudo, apesar de ser uma âncora, era uma coisa que garantia alguma segurança, e ela também já não existe mais. E a população, o povo brasileiro está assistindo isso com uma passividade assombrosa. Nossas liberdades estão sendo tolhidas, né? Eles estão rasgando a Constituição dia após dia, né? E ninguém percebe, assim, a maior parte da população não percebe o que está acontecendo e não faz nada. A única luz no fim do túnel que eu enxergaria era se o povo brasileiro tivesse disposto a pelo menos esboçar alguma reação diante disso. Mas o que a gente vê é passividade, o que a gente vê é letargia, e dessa forma as coisas tendem a piorar e muito. Isso é o que mais me assusta. Eu vou complementar, eu vou bater na mesma tecla, Xará, que eu já tenho colocado aqui há algum tempo. A questão é o seguinte: estamos, em grande medida, vivendo uma ilusão com o fato de que o presidente, pela primeira vez na história dessa república, é um presidente conservador de direita. E isso está mantendo grande parcela da população anestesiada sob essa perspectiva, simplesmente porque não consegue interpretar também um fato de que, embora ele seja o presidente, ele não possui os meios de ação necessários para agir. Ou melhor, ele não consegue agir porque os meios de ação que ele tem, inclusive dentro dessa própria Constituição aí, que a gente nós repetimos, nós não louvamos, mas que dá poderes a ele, esses poderes foram tolhidos por parte do próprio STF, e as pessoas simplesmente não conseguem perceber isso, e justamente por isso não se rebelam, não avançam realmente dentro da perspectiva de sair da defensiva, na verdade, e ir para o ataque, que é o que a gente precisa no momento agora. A gente está sempre se defendendo de um suposto possibilidade de impeachment, etc., etc., o fato é que chegou o momento de inverter o jogo, né? Porque, na verdade, como eu falei, a agenda da esquerda está sendo avançada de uma forma muito mais veloz do que foi em toda a história, e isso está acontecendo dentro de um governo que foi eleito para ser um governo conservador e, ao contrário, acaba sendo um estelionato eleitoral, não necessariamente porque o presidente quer que isso aconteça, mas porque ele não está conseguindo implementar, e, na verdade, o estelionato eleitoral é configurado quando
aquilo que se esperava simplesmente não acontece. Lembrando que a juristocracia é um poder ilegítimo, né? Ninguém votou nos ministros do STF. E eles que estão governando o país, né? A gente não votou em Onho, né, para ser um primeiro-ministro, né? Na verdade, ele só teve 70 mil votos. O que são 70 mil votos diante da população brasileira? Então, assim, toda essa tentativa de transformar o Brasil no parlamentarismo é totalmente ilegítimo. É justamente porque o presidente é um presidente legítimo, é um presidente que foi eleito pelo povo, é um presidente que representa a vontade do povo, e é justamente por isso que ele está sendo tolhido. Porque esse pessoal não suporta, né, fazer qualquer coisa pela vontade do povo. Eles entram na política, eles estão lá no Congresso, eles estão lá no STF, simplesmente por interesse próprio, e não pelo Brasil. Então, é isso que o povo brasileiro precisa ter em mente, que todo esse movimento desse parlamentarismo branco, que chamam, é antes de tudo, ilegítimo, porque ninguém votou para esses caras que estão mandando o Brasil hoje em dia. Eu acho, na verdade, que o termo parlamentarismo, ele até não se aplica tanto assim, Xará, pelo seguinte, porque o que está acontecendo claramente é o seguinte, as instituições, elas estão aparelhadas por esse estamento burocrático que, por sua vez, serve, inclusive hoje, de forma muito clara, a interesses externos. Você veja que, por exemplo, essa decisão do STF de manter o Alcolumbre e o Maia nas duas casas legislativas, que, na verdade, agiram em grande medida como agentes do próprio regime comunista chinês, a gente não tem como negar isso, nessa fraudemia aí, com a questão dos respiradores, com a votação, algumas votações absurdas que determinaram direcionamento de recursos da União para estados e municípios de capitais maiores dos partidos e etc., né? Desviaram bilhões e bilhões dos cofres da União. Esse pessoal, na verdade, ele tá funcionando como agente, e você veja que o que eu estou falando é o seguinte, esses organismos internacionais e o próprio Partido Comunista, etc., estão praticamente enraizados nas nossas instituições, ao ponto de que os próprios agentes políticos nossos, como o caso do João Dória hoje, deu uma declaração de total desrespeito à soberania do país, quando ele disse lá, não sei se está, inclusive nós vamos falar disso mais adiante, Timóteo, Vamos. Mas ele falou muito claramente que ele não vai respeitar decisões do próprio Estado brasileiro, que basta para ele, no caso, para interpretar que a vacina possa ser aplicada de forma obrigatória nos paulistas, de que alguma entidade internacional coloque como se essa vacina realmente tivesse validade. Quer dizer, é um absurdo, chega a ser inclusive bizarro o momento que nós estamos vivendo. São 7h19, um abraço para você que nos ouve, Brado Rádio, hora 360, segunda edição. Lembrando que nós temos o nosso WhatsApp, que não é para mensagens de texto, nem para currículos, links, mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Então, somente mensagens de voz e no máximo 30 segundos. O telefone é o código de área 71997360860. E também temos o nosso Superchat já aberto, disponível. Se você quiser ajudar a Brado Rádio, contribua aqui no nosso Superchat ou então também no nosso Apoia-se, apoia.se/Brado Rádio. Deixa eu mandar um abraço ao presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, que hoje, infelizmente, perdeu a sua mãe, a senhora Clarice Ferreira, que morreu aos 81 anos. Vereador, presidente da casa, Geraldo Júnior, muita força, meu amigo, nesta hora. Que Deus o conforte os seus familiares também. Nesse momento tão difícil, os nossos sentimentos aqui da Brado Rádio a você e a sua família. Um abraço, presidente da Câmara, Geraldo Júnior. Está em todos os sites aí a notícia do falecimento de sua mãe. Vamos mudar de assunto. Importante informação das associações católicas e evangélicas que se unem à esquerda contra o homeschooling no MEC. Vocês enviaram essa notícia mais cedo lá no grupo e eu fiquei pensando que absurdo, né? Associações evangélicas e católicas. Aí eu fui fazer um Google e descobri quem são os coordenadores aqui, por exemplo, da Associação Evangélica. Deixa eu pegar um nome. A ABIE, que é a Associação Brasileira
de instituições educacionais evangélicas. Aí você vai e descobre a direção, a pessoa ligada a políticos de esquerda, né, que apoia políticos de esquerda, e você já vê ideologia nessa instituição educacional. Acredito que também a Associação Católica esteja caminhando do mesmo jeito. A matéria, se possível, Diogo, pode colocar na capa, está no Brasil Sem Medo, está aí o título: Associações Católicas e Evangélicas se unem, infelizmente, à esquerda contra o homeschooling. Lembrando, depois o Dias e o Pirão eles vão falar, mas não são associações evangélicas, e sim alguns aí supostos evangélicos que na verdade representam a esquerda através dessas instituições. Eu tenho certeza que essas lideranças, né, entre aspas, elas não representam aí nem o povo evangélico, nem o povo católico. Haja vista aí na Igreja Católica já a teologia da libertação já dominando tudo, entendeu? Braços marxistas. Enfim, eu tenho certeza que não representa o povo, mas infelizmente esse pessoal aí tem voz, né? E aí causa esse tipo de alvoroço, esse tipo de barulho. Eu queria lembrar, Timóteo, grosso modo aqui, que o homeschooling, ele precede as escolas, né? Se você for parar para ver. Os ofícios antes eram passados de pai para filho, né? As tradições de família. Então, assim, a escola veio só depois. Inclusive, essa escola que a gente... Que é um tutor, a figura do tutor. Isso. Inclusive, essa escola que a gente tem, esse modelo escolar, é um modelo jesuíta, né? É um modelo que foi implementado aí pelos jesuítas, um modelo de sucesso. Inclusive, foi implementado também para ensinar a nobreza, né? O conhecimento. E depois, esse modelo foi apropriado pelo Estado justamente para que o Estado tivesse o controle intelectual da população, entendeu? Do que a população está aprendendo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E o que me assusta também, na reportagem, você vê que essas lideranças, aí, essas supostas lideranças, elas falam aí abertamente de que os pais eles não devem ter controle sobre os filhos, ou devem ter o controle muito limitado sobre o que os filhos aprendem. Isso aí é assustador. Estou procurando esse trecho. Isso aí é assustador, entendeu? E as pessoas precisam se dar conta disso. Quer dizer, você hoje tem um pet e você tem mais poder, você tem mais autonomia e autoridade sobre o seu animal do que sobre o seu filho. É um absurdo isso, entendeu? É um absurdo isso. E isso, muitas vezes, é alimentado pelas próprias pessoas sem sentir, né? Eu acho um absurdo quando a pessoa fala assim, eu sou mãe de pet, eu sou pai de pet. Isso aí você não está humanizando o animal, você está desumanizando a figura do filho humano, entendeu? Animal é animal e gente é gente. Isso aí abre o precedente para o cara falar um absurdo desse, dizer que o pai e a mãe têm que ter limite sobre o seu filho, sobre a autoridade e autonomia sobre o seu filho. Isso aí é um absurdo, isso aí tem que ser combatido com veemência. A família é uma instituição sagrada, é uma instituição, a família, pai, mãe, filho, é uma instituição sagrada, cristã, que ela tem que ser defendida com unhas e dentes e até com a nossa própria vida, porque ela é a matriz de toda a nossa liberdade. É com o pai, com a referência do pai e da mãe, que você lega a liberdade ao filho, que você lega a riqueza ao filho da família. E no momento que isso se acaba, que isso se esvai, você esvai não só a liberdade, como a propriedade privada, como já foi escrito por Marx, e tudo isso aí é a semente para você virar um escravo do Estado, para o Estado se apropriar da sua vida e você simplesmente virar um gado, né, dos governantes. Olha só que terrível esse trecho aqui, abre aspas. Portanto, entende-se que a família é uma instituição educativa, mas há limites que precisam ser considerados e que não se limitam unicamente à contratação de professores para cumprirem a efetivação de um currículo. Esse trecho foi isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso me lembra inconcebível. Eu me lembrei, Timóteo, de um discurso que ficou famoso na internet nos últimos anos, de uma procuradora do Ministério Público Federal. Eu lembro o sobrenome dela, do Prá, uma coisa assim. Ela se aposentou. Débora. Acho que é Débora Duprá, né? Ela se aposentou recentemente, mas ela fazia um discurso nessa linha. Ela chegava ao ponto de dizer o seguinte, que a criança não pertence à família, pertence ao Estado, né? Se tiver até como achar esse
esse trecho aí, porque na verdade a gente está reproduzindo isso, né? E está corroborando com aquilo que eu estou falando do avanço da agenda esquerdista nesse ano aqui de 2020. Quer dizer, é um absurdo, como o Xará colocou aí. Agora, um detalhe é que essas entidades que estão aí como sendo consideradas católicas, evangélicas, protestantes, na verdade são apenas infiltrados, como já foi colocado também. A igreja sofre esse processo com a teologia de libertação, né, de interpretação marxista há muitos e muitos anos, a igreja católica, e no meio evangélico também existem aí já pastores de esquerda, entre aspas, tem pastor vinculado ao PSOL, até pela maior facilidade de você poder criar uma igreja, né, uma denominação. E, na verdade, é isso que está acontecendo. Eles estão ganhando a narrativa e está voltando àquele momento que já passamos nos últimos anos. Nós conseguimos romper o que é conhecido como a chamada espiral do silêncio, que é justamente essa minoria organizada para passar a impressão de maioria. O que está acontecendo nesse sentido que não é isso exatamente? Né? Você está colocando ali como se católicos e evangélicos supostamente estão endossando essa loucura que é você não poder educar seus filhos como a família tendo célula principal. Em toda a história foi assim, da própria civilização. Né? Então é o retorno da espiral do silêncio, porque você está vendo nesse ano 2020 as pessoas voltando a acreditar nas mídias tradicionais, nos principais veículos de comunicação que eram cada vez mais desacreditados. E aí você começa a passar essa impressão que, na verdade, é totalmente falsa. Não tem o menor sentido você acreditar que entidades como essa representam a visão do povo católico em sua maioria e do povo protestante também. Se essa também. matéria fosse escrita por um outro jornalista da grande mídia, obviamente o título seria esse: Católicos e evangélicos se unem à esquerda contra o homeschooling, né? Ou todos aí são contra o homeschooling no MEC. Mas, na verdade, como você bem disse, são associações representadas por indivíduos, inclusive charlatões. Eu vou discordar quando você diz pastor, porque um cara que apoia comunismo, um cara que é do pessoal do PCdoB, e se dizer pastor, eu sou um ultraje aos grandes, verdadeiros cristãos, aos mártires da igreja, que morreram defendendo o evangelho verdadeiro, e tem um pilantra, um picareta dizendo que é pastor e relativizando a Bíblia, a palavra de Deus. E um católico que defende também o progressismo e o comunismo, a ideologia de esquerda, ele está automaticamente excomungado. Exatamente. Isso aí, inclusive... O próprio catecismo. Exatamente. Então, assim, eu sempre me lembro disso, engraçado, quando eu vejo o cardeal Bergoglio sentado na cadeira do Papa. Sempre me lembro disso. Tem aí o vídeo no ponto da Débora Duprá? Pode soltar, então. Um outro aspecto, para eu não me alongar demais, essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. Eu queria chamar a atenção para uma fala da Procuradora dos Direitos do Cidadão a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Ela diz que esse é um direito que os pais devem submeter ao direito do Estado. Ou seja, o que a Procuradora dos Direitos do Cidadão está defendendo é isso aqui. É isso aqui. É que o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. É disso que se trata, para quem não entendeu, aí para o telespectador, é isso que defende a Procuradora dos Direitos do Cidadão. Que os professores possam transmitir aos seus filhos, telespectador, os seus direitos, os direitos dele, professor. Quer dizer, as crenças e os valores morais dele, professor. Evidentemente que isso é um absurdo, isso é um despropósito. Nenhum país do mundo, a não ser talvez a Coreia do Norte, adote esse sistema que está sendo proposto pela Procuradora. Opa, quase, hein? Quase, hein? Se foi rápido. Pô, você pegou esse vídeo bem dos caras. Caramba, diretor. 7 horas e 30 minutos, tá aí.
um absurdo, né? Assertivo, né? O Miguel Najib, né, do Escola muito Sem Partido. assertivo. Eu tenho muitas discordâncias em relação, acho que o Dias também, não sei o Pirão, tem em relação ao Escola Sem Partido. Sim, né? sim, mas eu falo assertivo essa fala aí dele. Ah, com certeza, essa fala ele matou, né? Essa Eu acho o procuradora seguinte, falando essa declaração, isso é um absurdo. Olha, eu acho que nós chegamos em um patamar dessa questão, tudo que a gente está falando aqui, desses debates envolvendo essa questão ideológica, que quando a gente parte para a interpretação jurídica, seja ela qual for, tendo como base a nossa Constituição ou qualquer tratado internacional, nós já saímos derrotados automaticamente. É isso que eu vejo, porque não se trata de você fazer uma interpretação jurídica. Quer dizer, nesse debate ela colocou aí uma visão bizarra, realmente. Bizarro, isso totalmente bizarra, de que o termo é esse, de que a criança não pertence à própria família, aos pais, a educação da criança pertence ao Estado. Aí ele fez uma interpretação jurídica, mas se você for pegar, em algum momento ele vai ter razão, claro que ele tem razão, mas esses próprios tratados internacionais eles estão sendo cada vez mais reformados, porque os organismos internacionais estão cada vez mais aparelhados pelos globalistas, né, e pelos comunistas também, que estão reformando ele. E a lógica dessa inserção dos globalistas no mundo é justamente essa. É você pegar e governar os países, fazendo com que as próprias fronteiras nacionais e as próprias soberanias respectivas de cada nação sejam cada vez mais enfraquecidas, ao ponto de que esses tratados representem e substituam as próprias constituições desses países também, né? Então, eu vejo que é uma situação até muito mais que você pode interpretar do cunho religioso, da sua convicção de fé e tudo mais, do que do ponto de vista jurídico, né? Porque senão a tendência é você até ter uma vitória momentânea e lá na frente ser derrotado também por conta disso que eu estou falando. Lembrando, viu, Timóteo, viu, Xará, que as ferramentas aí que eles usam para tirar os filhos da família e se apropriar das vidas deles, né? Justamente as agendas que eles colocam nas escolas, ideologia de gênero, liberação das drogas, entendeu? Essa coisa do feminismo, né? Contra o patriarcado, atacando essa coisa da masculinidade tóxica. Então, todas essas pautas aí, não se enganem, isso aí é justamente para eles realizarem isso que eles pensam, tirar os filhos da posse dos pais, digamos assim. Então, eles não vão simplesmente chegar lá, licença aqui, o seu filho é meu agora, não. Eles vão entrar na cabeça do seu filho, na escola, por isso que eu faço um apelo aí aos pais a ficarem atentos, né, quais são as tarefas que seus filhos levam para a escola, como é que são os professores, porque os professores hoje, muitos deles, a maior parte deles são inimigos da família, e eles entram na cabeça dos seus filhos, eles colocam todas essas agendas progressistas, né, gaysismo, ideologia de gênero, o hedonismo, né, liberação das drogas, porque assim que eles vão tirar eles de vocês. É assim que eles vão destruir as famílias. Não é simplesmente pegando assim, explicitamente, como essa moça falou, não. É entrando na cabeça dos seus filhos e fazendo com que eles fiquem contra vocês. Então, muita atenção e muito cuidado com isso. 7h34. Deixa eu mandar um abraço ao meu amigo vereador Alberto Braga. Parabéns, Alberto. Um abraço para você, meu querido. Hoje eu tô igual o Faustão, viu? Só falta segurar um papelzinho, né? Pelo peso e também pelos abraços. Alberto Braga ligado aqui na Brado Rádio. Olha só, falando de prefeitura também agora, falamos de manhã sobre o prefeito Assemineto. Repúdio aos aproveitadores de plantão, diz Assemineto ao negar medidas restritivas. Ontem ele disse que faria um anúncio, né, que seria hoje, no caso não aconteceu o anúncio dessas medidas restritivas, ele só alertou, segundo ele, né, anunciou investimento nos leitos, abertura de novos leitos, no sistema hospitalar aqui da capital baiana, mas ontem sim ele falou numa coletiva, vou tentar pegar o trecho, né, uma gravação durante a noite, o Neto, ele falou que aconteceriam sim as medidas restritivas, elas começariam na capital baiana. Está aqui no site Informe Baiano, ele diz o seguinte, abre aspas, os aproveitadores de plantão que estão disseminando a informação de que a gestão de Salvador realizaria novas medidas restritivas. O prefeito pediu
abre aspas, respeito ao trabalho sério e esforçado que a prefeitura faz desde março e disse que, na verdade, o que vai acontecer é a ampliação dos leitos. Fecha aspas, o que o prefeito disse. Eu acho que o Neto estava assistindo aqui a programação da Brado Rádio, né? No último programa, Hora 360, ele mudou. Porque o anúncio ontem à noite foi outro, que sim, a possibilidade de que as medidas restritivas voltassem era muito grande. Então, falou. Aí, aliás, ele teve uma mulher hoje lá na coletiva que entrou e começou a xingar o prefeito. E aí ele mandou o pessoal da segurança. Foi uma loucura. Mas aí, será que vai continuar mesmo? Eu pergunto pro Dias e Pirão, será que vai continuar com essa facilidade, com essa paz? Olha, o povo só não pode ficar com síndrome de Estocolmo aí de ACM-Neto, viu? Por ele ter mudado de ideia. Mas assim, diante da postura de ACM-Neto em relação à pandemia, eu não confio nele, porque ele não cumpriu com nenhuma das palavras que ele deu, né, de lockdown, de afrouxamento. Ele sempre falava alguma coisa, prometia alguma coisa e fazia exatamente o contrário. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar muito atento com isso, né? Ele acabou de eleger aí o seu sucessor, né? A gente tem que também tentar ler qual foi a intenção dele aí de não comprometer aí o novo prefeito nesse verão, o verão da Bahia. As pessoas estão precisando curtir o verão. Então, que bom que ele voltou atrás, né? Eu gostaria de ficar confortável com essa palavra dele, mas eu não estou confortável. Agora, o que a gente leva aí de lição disso é que a extrema imprensa, né, a grande mídia, você vê que ela é a grande responsável pelo terror e pela histeria do povo, né? Ela que é a grande responsável. A postura dela, inclusive, criminosa, ao meu ver, né? Porque todo mundo sabe que um povo amedrontado, um povo histérico, é muito mais fácil de ser controlado, é muito mais fácil dele, com medo, entregar a liberdade em troca de uma falsa segurança, que foi exatamente o que aconteceu. Então, eu acho um sadismo criminoso da extrema imprensa de ficar fazendo esse tipo de terrorismo, né? de ficar comemorando as medidas restritivas que o ACM-Neto diz que vai colocar, que é sempre uma comemoração. E você vê, durante a campanha, eu participei, você sabe, Timóteo, você também, Xará, participei aí da campanha de César Leite, aí, a prefeito de Salvador, e nas nossas andanças no subúrbio, a gente sempre vê o povo tão sofrido aí, curtindo o final de semana, nas praias, e sempre a extrema imprensa, no outro dia, estava criticando o povo, né? Estava dizendo que tem muita aglomeração, o povo na praia, a pandemia não passou ainda, né? O povo tem que ficar em casa. E o que é isso, né? O povo está sofrido e a extrema imprensa quer colocar o povo em cárcere privado? Quer dizer, a quarentena de pessoas saudáveis nunca aconteceu na história, é uma coisa absurda que nunca aconteceu na história, aconteceu agora, né? E depois do tratamento precoce, depois de a gente ver ainda a queda das mortes, né? A queda dos óbitos, a queda do uso de leitos de UTI, depois disso tudo a imprensa ainda continua colocando terror no povo, a imprensa continua criticando o povo no seu momento de lazer. É bom que o povo tome consciência disso para não dar cartaz a esse tipo de coisa, não dar cartaz a esse tipo de veículo. Porque esse veículo, pessoal, não quer o seu bem, não quer o seu bem. A prova está aí, né? Sempre querendo colocar medo na população, sempre cavando a histeria, simplesmente porque a população acuada é muito mais fácil de ser dominada. Evidentemente, Timóteo, ele voltou atrás, né? Porque ele anunciou Tem esse trecho? Eu tentar buscar as esse medidas, trecho. isso foi ontem, não foi? Foi ontem à noite. Ele anunciou e voltou atrás. Agora, tem um ponto aí que eu acho que é interessante a gente colocar, é o seguinte, essa questão aí dos chamados percentuais da ocupação dos leitos de UTI. Isso serve para Salvador, serve para as outras capitais, praticamente para todos os agentes políticos aí, que estão aí se locupletando com relação a essa questão dessa fraudemia. Porque, veja bem, vamos pegar o caso de Salvador. Você tem lá um determinado número de leitos de UTI e aí, supostamente, você fez um lockdown para barrar o processo de alastramento do vírus, não é isso? E você foi lá e construiu um leito de UTI. Você tem um número populacional
e o número de UTI corresponde a X%, né, da população que pode ocupar aquilo ali. Aí, em determinado momento, você justificou que seriam necessários recursos oriundos dos cofres públicos para construção disso, os chamados hospitais de campanha, inclusive, com novos leitos. E o que acontece é que eles mesmos desativaram, né, sob a perspectiva de que já tinham, em certa medida, estancado, né, esse alastramento do vírus. E aí o que acontece? Aí agora volta de novo, com base em quê? Qual é o critério? Qual é a lógica científica que tem por trás disso? Não tem. E tem um ponto aí que é o seguinte, você citar números, dados, percentuais, é algo que se tornou praticamente assim, para uma população semi-analfabeta ou praticamente em sua totalidade analfabeta, algo que referenda como se fosse, as pessoas não conseguem interpretar. Você fala X, 36%, 45%, vírgula não sei quantos por cento. Quer dizer, um número que ele mesmo controla, porque ele que vai controlar a disponibilidade de UTI ou não, né? E aí isso faz com que as pessoas percebam essa informação como se aquilo tivesse por trás um estudo científico, um embasamento. Não tem nada. Por que pareça, se você pegar, tem um vídeo famoso aí do Lula, né? Falando sobre lá, quando ele estava dando entrevista fora do Brasil. Fácil enganar fácil enganar, citar números é uma técnica que é... Aliás, o Ciro Gomes é profissional. Utiliza muito. Você fala 5,47% aumentou tal coisa, pronto. E a imprensa faz isso. Você pega até os gráficos, tem aí, alguns vídeos que a gente recebe no WhatsApp. Pois é. Chega a ser ridículo. Né? E as pessoas acreditam naquilo, porque você está hoje, Timóteo, num patamar de número de analfabetos tão grande que as pessoas perderam completamente o que o professor Olavo de Carvalho chama de senso de proporções. Então você fala assim, teve um desvio de 4 milhões e 55 mil reais. Aí você fala assim, o outro roubou 1 bilhão e 900 milhões. Aí você diz, o outro roubou 5 bilhões. Para todos os efeitos, são números estratosfericamente diferentes. Mas para as pessoas que estão vendo aquela notícia, é exatamente a mesma coisa, não tem sentido. Por trás está apenas aquela maneira de passar uma informação que aparente ser mais factível de ser colocada como verdade mesmo. A gente falou, você citou muito bem, acho que foi anteontem, né? Aquele imbecil, aquele senador, como é o nome dele? Do que ameaçou o cara, o piloto lá, como é o nome dele? O senador Olímpio, Major Olímpio. Sim. Chamando os outros de burro, né? Eleitores. Sim. Lá numa praça, acho que em São Paulo. Você é burro e você ladrão de rachadinha. Ladrão de rachadinha. E tem pessoas que acabam comprando essa narrativa, né? Completamente distantes do que o professor Olavo explica e do que o Léo Dias explicou muito bem, o senso de proporções. Então o cara quer comparar, né, uma ação, por exemplo, do PT, né, que roubou bilhões, né, de reais para alimentar ditaduras genocidas aqui na América Latina e em outros países, com questão de rachadinha, né, com questão aqui de desvios aqui em outras cidades políticas. Então existe sim um senso de proporção gigantesco e as pessoas, infelizmente caem nessa narrativa. Tem filósofo da esquerda aí, aquele careca, que compara furar fila com a corrupção de Lula. Isso aí o cara disse assim, se você furou fila, já é tão corrupto quanto o Lula. Isso aí não existe. Se você furou a fila, você não tem moral para falar do cara que saqueou tantos bilhões. Não existe. Agora eu queria lembrar o seguinte, que os números primeiro que o sistema público de saúde sempre estava saturado. Antes da Covid, né, sempre teve quase que sua totalidade, 80% de ocupação, enfim, e isso nunca foi problema, né? Antes da pandemia, misteriosamente, nunca foi problema e depois passou a ser problema. E outro detalhe é que os números ditos aqui na Bahia, principalmente por ACM Neto e pelo governador Rui Costa, eles não podem ser comprovados. Eles dizem os números, mas ninguém pode entrar no hospital e filmar para ver. Aí se entrar. Então, assim, a gente tem que ter fé neles, né? Quer dizer, você tem que ter fé no seu governante, você tem que confiar cegamente no que ele diz, e o povo só se lascando. E outro detalhe importante é que o tratamento precoce, ele já está consagrado. Ele já está consagrado que é um tratamento que salva vidas, é um tratamento que evita que o paciente de Covid ele agrave e evita que ele ocupe leito de UTI. E melhor, ele pode ser tratado em casa,
O tratamento precoce é feito para a pessoa ser tratada em casa. Ela não precisa esperar, como o Mandetta falou, ficar com falta de ar para ir para o hospital, não. Ela é tratada em casa e ela, quase que em a totalidade dos casos, se a pessoa não tiver comorbidade, a pessoa vai ficar boa. E esses governantes não falam disso. Eles não falam disso e muitas vezes até sonegam isso do povo. Então, isso que me revolta. Na hora de fechar, todo mundo fecha. Na hora de oprimir o povo, tirar as liberdades, todo mundo fecha. Agora, na hora de salvar a vida, que é bom, fica com esse mimimi, fica com esse... Né, sem falar as coisas, sem a gente poder confirmar o que eles estão falando. E o povo só se lascando, né? O povo só se lascando. 7 horas e 46 minutos. Deixa eu falar um negócio. Eu estou vendo mensagens aqui no meu WhatsApp pessoal dos números de acesso aqui no YouTube. Os números estão com um problema. Eu vi em várias lives durante o dia, inclusive a nossa, durante a primeira edição do Hora 360. O YouTube parece que está com problemas, porque não é só live conservadora. Todas as transmissões no YouTube estão com a metade do número. Então, esse número não é o real. Eu acho que um pouco maior. Claro que nós temos audiência mesmo, o nosso espaço, a audiência maior é na rádio, bradoradio.com.br e os milhares que ouvem através do aplicativo Brado Rádio. Tem aí no ponto, o Semineto avisando, a gente conseguiu, o diretor encontrou o prefeito falando da coletiva de hoje. Cada um fazer a sua parte. Amanhã eu vou dar uma entrevista, 9h30 da manhã, lá na prefeitura. Vou chamar toda a imprensa. Sabe para quê? Para anunciar medidas que a prefeitura vai voltar a fazer para prevenir a Covid. Para mim, injuriado. Tava sem áudio o vídeo? Então volte, Pirão. O que você repetiu que tava sem áudio? Você volta. Não, eu falei, né, que durante a pandemia ele não cumpriu com a palavra dele, ele sempre falava que ia liberar tal dia, e agora, felizmente, ele não cumpriu com essa palavra, né? Pelo nosso bem, ele não cumpriu com essa palavra, para você ver. Ele está brincando praticamente, brincando com a população de Salvador, né? Eu não confio, eu repito aqui, eu não confio no que ele diz. Queria confiar e me sentir confortável com isso que ele falou hoje, mas infelizmente eu fico com os 2 pés atrás. E essa gravação foi de ontem à noite, viu? Ele dormiu, acho que assistiu ao Brado Rádio e aí mudou de ideia. 7 horas e 48, o porteiro acusa ex-candidato a vereador do Partido Comunista do Brasil de agressão na Boca do Rio. O porteiro Márcio dos Santos gravou um vídeo onde acusa o ex-candidato, ele é ex-candidato, o vereador Ronald do Camarão, de agredi-lo com um soco no rosto na quinta-feira, ontem, né? No bairro da Boca do Rio. O trabalhador registrou um boletim de ocorrência na 9ª Delegacia Territorial. Márcio relatou que foi sacar dinheiro em um caixa eletrônico e teve uma discussão com o suspeito, sendo agredido com palavras de baixo calão e, posteriormente, um murro na altura do olho esquerdo, que ficou com algumas sequelas. O homem ainda disse que foi ameaçado de morte. Uma guia foi expedida e ele fez exame de corpo de delito no DPT. Veja, tem aí no site Informe Baiano, aliás, um abraço ao amigo Ramon Marzioli. Tá aí, eu fiz questão de colocar essa matéria porque não havia em nenhum outro lugar. Em nenhum outro veículo Correio da Bahia, à tarde. O Informe Baiano, eu conheço o Ramon, ele fez essa matéria aí e já recebeu reclamações do pessoal do partido, de políticos, né? Porque ninguém falou nada. Se fosse um político do PSL, por exemplo, PSL agora não mais, mas sei lá. Se fosse um bolsonarista. Se fosse um bolsonarista, Se fosse um cara que apoiasse o presidente Bolsonaro, você veria em todos. Aliás, teria cobertura nacional. Da Rede Bahia, nacional. Acho que nacional. Né? Isso aí tá aí. Um candidato a vereador do PCdoB. Vocês querem comentar? Eu não conheço aí. Eu não conheço o caso, mas eu corroboro 100% aí com o que você falou. Se fosse um candidato bolsonarista, eu acho que estaria na capa aí do G1, da CNN. Enfim, teria uma repercussão maior. Total. Eu vi outro dia aí um vídeo de um não sei exatamente, um traficante, não sei, que ele assassinou
a própria mulher, uma coisa assim, com a camisa do Lula, né? Mas aí também não teve repercussão nenhuma e tal. Pensou se fosse uma do Bolsonaro? Aí a questão toda é essa aí também. Olha, gente, outra notícia. Voltando ao prefeito ACM Neto, Carnaval de Salvador em 2021 está suspenso, diz ACM Neto. Vai depender de termos a vacina. Então, você que estava esperando o Carnaval de 2021, meu amigo, os seus desejos caíram por terra. Deixa eu abrir aspas aqui a declaração do prefeito. Está cancelado o evento em fevereiro e, por hora, só podemos informar o cancelamento. Não há como especular o Carnaval em outra época do ano. A possibilidade do Carnaval acontecer em outro momento de 2021 está condicionada à existência de uma vacina acessível a todos. Caso exista a vacina, os prefeitos das maiores cidades do Brasil se unam para um eventual calendário. Agora, nem eu, nem Bruno Reis, nem ninguém pode estabelecer uma data, porque essa data dependerá da vacina, disse o prefeito ACM Neto. Será que eles vão pegar na porta do Carnaval, nos portais, os comprovantes de vacinação? Como é que vai funcionar isso? Timóteo, eu acho curioso o seguinte, nós temos aí um ano de 2020 praticamente perdido, né? A economia foi destruída, tudo que a gente já falou aqui nos programas anteriores. Tem um fato importante que é o ano letivo também, que foi perdido, as crianças estão sem aulas. E o prefeito, não é a primeira vez, mas por diversas vezes ele só fala nesse carnaval aí, né? Quer dizer, ele está preocupado com esse planejamento do carnaval. A gente sabe que existem outros interesses maiores, tem a questão dos empresários que são ligados diretamente também ou indiretamente à própria gestão dele, que faturam alto com o carnaval. Essa que é a grande verdade. Mas é muito complicado, você está falando em carnaval e não tem um planejamento de recuperação da estrutura econômica da cidade, que foi completamente destruído, da questão do retorno das aulas, né, e etc, diversos outros setores mais importantes que realmente preocupam as pessoas de bem da cidade, mas ele está falando em carnaval. Então, assim, lamentável. Tem outro ponto também que eu vejo muito claramente, que isso serve também para preparar a população para aceitar quase que bovinamente a vacina, né? Criando expectativa com relação a isso. Quer dizer, vamos voltar ao normal quando essa vacina voltar. Quer dizer, não existe nada, uma pesquisa que possa ter credibilidade para apontar que as pessoas estão realmente dispostas a tomar essa vacina. Muito pelo contrário, eu acho que se fizer uma pesquisa hoje, realmente não vai, dificilmente você vai perceber que isso é uma demanda da população, né? E não existe nada pronto ainda. É meio no mínimo, curioso, assim, até lamentável a gente estar comentando sobre isso, viu, Xará? Eu acho que, bom, eu não sou carnavalesco, eu não gosto de carnaval. Eu sou da Barra, né? Eu acho que ninguém da Barra... perguntar, você é da Barra e não gosta de carnaval? Rapaz, eu acho que nenhum morador da Barra gosta, velho. A gente, que porra... Hoje eu moro, né, fora lá da Barra, mas eu sou nascido e criado da Barra, e eu sempre fui expulso durante 7 dias da minha casa porque eu não gosto de carnaval, enfim. Mas a preocupação não é nem essa, a preocupação aí é em relação a isso que você falou, Xará, da vacina, né? A ACM Neto já se colocou como muito simpático a obrigatoriedade da vacina. Eu acho que isso é o que assusta. O Estado não tem que ter o direito de violar o corpo de ninguém. E isso é uma violação do corpo do cidadão, você obrigar a vacina. E aí eu deixo aqui o meu apelo aos vereadores, né? Se o ACM Neto, se o Bruno Reis, que agora vai estar aí, né, à frente à prefeitura, né, que eu tenho certeza que a ACM Neto vai estar junto dele aí, bem de perto aí nessa administração, também for simpático à vacinação obrigatória. Eu acho que a obrigação é dos vereadores proteger o povo de Salvador quanto a isso, né? Eu acho que vai ser a única salvação, né, do povo, vão ser os vereadores, e vamos ver se eles vão estar do lado do prefeito, que quer obrigar a vacinação do povo, ou se do povo que não deve tomar a vacina obrigatória. Eu acho que a gente tem que ficar atento com isso aí. E tem também a mudança do calendário, das festas tradicionais e etc., que, de certa forma, eles estão fazendo alteração aí também, né? Já teve
São João do ano passado, tem a questão, toda a lógica mesmo globalista sendo aplicada na prática, de você quebrar as tradições do povo. Né? Eu não estou falando necessariamente do carnaval, mas você muda uma data, tira um feriado tradicional e como foi feito esse ano, remaneja para uma outra data que não tem nada a ver com aquilo. Isso também é ruim, porque você, no longo prazo, a expectativa deles é fazer a unificação das culturas cada vez maior, de forma que você tenha apenas uma cultura só consolidada, que fica mais fácil de você fazer ali o planejamento de centralização de poder, que é o que eles estão querendo fazer. Eu escrevi até um artigo que foi publicado no jornal aqui, num portal aqui de Salvador, sobre o carnaval com sede de comunismo. No Farol. No Farol da Bahia. Você leu esse artigo? Fantástico, muito bom. Foi publicado no Farol da Bahia no carnaval do ano passado, que o carnaval, se você for parar para ver, ele já é um microcosmo comunista, o carnaval de Salvador. E você está ali totalmente desarmado, você não tem o direito de entrar e sair, só com as condições impostas pelo governante, você tem reconhecimento facial, o governante tem total controle de que você está ali dentro, né? Você só pode comprar um tipo de bebida, que o governante quer que você se você está dentro da sua casa, o apartamento que você comprou, você é obrigado, e você não gosta de carnaval, você é obrigado, né, a ouvir aquele trio elétrico imposto, uma coisa imposta pelo governo ali, não tem jeito. Então, se você parar para ver as nuances, reconhecimento de placa, você não pode entrar com o seu carro, tem que ter uma credencial para entrar, entendeu? Então, assim, um ambiente distópico, o Carnaval de Salvador, ali o Circuito Barrondina principalmente, que ele é feito para você estar dentro daquele cânone que o governo quer que você tenha e feito para você chapar, para você ser hedonista e tal. E isso aí, velho, é o comunismo, o microcosmo comunista. Se você estiver ali fora, você está vendo ali toda a agenda progressista, né, acontecendo ali em sua frente, e o povo orgulhoso daquilo ali. Sabe como é que é a Espiral do Silêncio? Eu trabalhei em um veículo de comunicação, uma rádio, anos atrás, na cobertura do Carnaval. E aí eu presenciei a guarda municipal entrando num mercadinho muito pequeno ali na região da Barra, não me recordo agora a localidade exata. Eles entraram no bar, né, armados, com a polícia militar também dando apoio, levando os engradados de cerveja da outra marca. E aí os outros repórteres que estavam lá apoiando, olha aí, tem que levar mesmo. E eu fiquei assim quieto, né? A Espiral do Silêncio, rapaz. Será que eu sou maluco mesmo? Eu acho isso inadmissível, gente. Local privado, particular, o proprietário ganhando dinheiro, não era nem um cara, né, de posses, era uma pessoa bem humilde, trabalhando no seu mercadinho lá, os caras entrando, um caminhão colocando na maior agressividade, guardas municipais no carnaval. Então é exatamente o que acontece, uma pequena referência do comunismo já acontecendo, terrível. E as pessoas orgulhosas daquilo, brincando, né? E na verdade o que o comunismo quer é isso, que as pessoas fiquem na ilusão, né, hipnotizadas por alguma coisa, naquele caso ali do carnaval é o hedonismo, e todo tipo de atrocidade acontecendo. As pessoas acham que ali dentro elas estão livres, mas na verdade elas estão totalmente presas e elas só estão naquele estado ali porque são permitidas. Caso não fosse permitido, elas não estariam daquela forma. Tem um ponto, Xará, o seguinte, já que você tocou, você é lá da Barra também, eu vou falar sobre isso porque eu acho importante. Salvador sempre teve o Carnaval de Salvador, foi a maior festa popular de rua do mundo. Do mundo. E essa festa toda foi crescendo, se organizando, né? Você conhece a história do Carnaval também, de forma espontânea inicialmente, e uma festa caracterizada, sobretudo, porque não tinha sem interferência do Estado. Perfeito. Isso aí sempre foi assim. Você que é da Barra, você sempre... O trio elétrico surgiu disso, pô. É isso, você é da Barra, Xará, e eu acompanhei isso, eu sou um pouco mais novo, mas eu me lembro que ali na região ali do Jardim Brasil, coroa, né? do Jardim Brasil, sou coroa aqui da bancada mesmo. Jardim Brasil dali da Barra, onde o pessoal ficava comercializando os abadás, você tinha os blocos de carnaval abertos durante o ano inteiro, na verdade, 100% privados, comercialização de abadás, outras festas também de época de micareta, sem interferência nenhuma do Estado, né? E aí o que acontece? Em vários momentos, Salvador, que tem uma população infinitamente maior do que o Rio de Janeiro, pelo menos algumas vezes na história, teve mais turistas do que a cidade do Rio de Janeiro, imagine. Até início dos anos 2000, por exemplo.
por conta desse período do carnaval, uma festa organizada de forma espontânea pelo setor privado. E aí, nos últimos anos, o Estado, tanto a Prefeitura e o governo do Estado, passaram a praticamente monopolizar o planejamento dessa festa e tornou claramente uma festa até de cunho até ideológico, né? Exato. As bandas que são escolhidas e tudo mais, a gente poderia até ficar um outro programa todo aqui falando sobre isso, mas é um ponto assim lamentável realmente que a gente percebe de forma muito clara que é o fato de que a festa do carnaval, que era uma festa espontânea popular, se tornou realmente um instrumento de propagação ideológica também. E mais, eu vou completar essa sua fala, Xará, que hoje ela é mais do que nunca uma festa de segregação. Ela é uma festa, ela é o retrato de uma sociedade estamental, digamos assim. Né? A pipoca é a base da pirâmide, aí depois tem os blocos e aí depois tem os camarotes VIPs. Os camarotes construídos com dinheiro. Com dinheiro público. Exato. Então, assim, aqueles estamentos do microcosmo, eles não mudam, entendeu? Eles não mudam. É aquilo ali o tempo todo e as pessoas são felizes com aquilo e assim, velho, é absurdo, entendeu? E na época que o carnaval era realmente uma festa espontânea, não era assim. Você tinha os bailes nos clubes, né, baiano de tênis e tal, e na rua era o caos, porque o carnaval é isso, é aquela coisa caótica na rua, todo mundo ali, né, seja rico, pobre, preto, branco, todo mundo brincando, atrás do trio elétrico e tal, e as coisas foram tomando essa proporção segregatória, né, que hoje a gente está no ápice, que o ápice, para mim, é justamente isso que você está falando. São artistas selecionados que levantam a bandeira progressista. Como hoje aquela banda lá, Xará, que está Bahia System. Rapaz, Baiana System é uma das coisas mais nocivas culturalmente que a gente tem aqui na Bahia. É uma banda que fomenta o ódio. E só faz show. É uma banda que segrega as pessoas, entendeu? É uma banda que na música ela diz assim, cidade alta, cidade baixa, escolha qual é a sua. Ela não fala de união, é mais ou menos assim a letra. Cidade alta, cidade baixa, diga qual é a que você pertence e tal. Não, isso só faz show assim, com dinheiro do recurso do só faz show com dinheiro do público e é uma banda que fomenta o ódio, porra. Fomenta o ódio entre as pessoas. É uma banda extremamente progressista e assim, é uma banda que é cativa lá, é uma banda que... E assim, os artistas que levantam essa bandeira, né, LGBT, as letras lá que são grandes sucessos. Tanto é que hoje você vê que o carnaval... para muita gente é tido como a maior parada gay do mundo. Quer dizer, isso, mais bandeira do que isso é impossível. Lamentável. Transformaram o carnaval no grande evento progressista do mundo. E as pessoas não se dão conta disso. E eu acho que isso vale até um programa só sobre isso aí, na época do carnaval, porque é um assunto bem complexo e que as pessoas precisam se dar conta, porque muitas vezes elas entram nesse ciclo vicioso e não virtuoso, e acabam contribuindo para a degradação cultural nossa aqui de Salvador, entendeu? Uma cultura que a gente tem tão rica e que começa a ser deteriorada por conta disso, dessas agendas e dessa bandeira. São 8h03 para você que nos ouve em todo o Brasil pela Brado Rádio, aplicativo e site. Muito boa noite. E eu vou abrir uma exceção, né? Eu sei que a direção fica brava, que eu só leio o superchat, mas um comentário importante do North Pole. Léo Pirão é do tempo da mortalha. Ainda não tinha abadá. Pô, pior que é, viu? Sacanagem, os caras fazem com você. Fazer o quê, velho? Eu sou coroa mesmo. Tá certo. Pelo menos eu acho que eu estou conservado assim na aparência, mas na idade já está avançada mesmo, vamos que vamos. Gente, estamos encerrando o programa. Muito bom, mais uma hora 360, sexta-feira à noite. Tem o fim de semana aí, né? Inclusive as pessoas estão se preocupando aí com as medidas restritivas. O Neto não anunciou nada, mas vai esperando, viu? Já fica esperto. Pirão e Dias, muito obrigado. Obrigado a você, Timóteo. Muito boa noite, Xará. Valeu. Mais uma vez estamos aqui no Hora 360. Boa noite, grande prazer. Boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores e segunda-feira estamos aí junto de novo. Até segunda-feira, Léo Desejar Dias. uma boa noite para vocês também e um bom final de semana. Bom final de semana, isso. Para todos aí que nos acompanharam até aqui. Valeu, um abraço. Voltamos na segunda com mais um Hora 360, 9 horas da manhã. Eu e meu amigo Gervásio Lopes aqui na bancada. Um abraço, Deus te abençoe e um bom final de semana. Hora 360. Hora 360.